O que mais apavora todos os burnoutados é a sensação desesperadora de que o nosso corpo não está conseguindo produzir energia suficiente para funcionar plenamente, como era antes. Eu xinguei muito meu corpo porque eu achava que eu estava fazendo todo o processo emocional corretamente, revendo, ressignificando, aprofundando, entendendo as coisas e mudando a minha forma de olhar para o mundo, mas meu corpo não estava colaborando, que ele não estava funcionando. Demorou muito para eu entender que eu tinha drenado a energia do meu corpo de tanto sentir medo constantemente. E como esse medo constante tinha paralisado a minha vida a um ponto que eu só conseguia ver como possibilidade continuar aquele mesmo caminho que tinha sido interrompido no colapso. E é o que eu mais ouço as pessoas falarem: quero a minha vida de volta. Hoje nós vamos falar como usar a nossa energia de modo a que ela volte para nós, abastecendo o nosso corpo de força vital. E não como a gente fez até aqui, que era drenar a nossa energia e ficar sem nenhuma. Sempre exausto, fraco, até entrar num colapso. Minha gente, estamos de volta. Eu queria começar pedindo desculpa já, porque era para ter tido essa aula 2 semanas atrás, o que significa que nós ficamos aqui mais de um mês com o canal parado. Quando eu fui subir esse vídeo aqui, eu tive que varrer tudo, tirar as teias de aranha, passar um paninho para tirar o pó. Acontece que, como eu tô fazendo os módulos do aulão do estilo de vida, eu não tenho muita frente nem nos vídeos lá do outro canal e nem nas aulas aqui nesse canal. E aí eu fiquei doente. Ah, que legal. Tive gripe, faringite, isso despirocou o meu ciclo menstrual. Meus hormônios começaram a cair. Foi o caos. E foi isso, não tem o que fazer. Como compensação, entrou essa aula hoje e a próxima vai ser daqui 15 dias, como era antigamente. Daí a gente volta uma semana sim e 2 não, até pelo menos eu acabar de publicar todas as aulas de todos os módulos dos aulões. Tá? Aí eu vou reorganizar tudo, vou abrir minha agenda, o serviço de atendimento ao burnoutado vai voltar e vamos conversando a partir daí. Mas estamos aqui com a aula 73, que traz o 6º segredo aqui da doutora Gladys. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu estou fazendo uma aula para cada um dos 6 segredos desse livro aqui, Uma Vida Bem Vivida, que foi escrito por uma médica centenária que ainda está em atividade e que é considerada pioneira da medicina integrativa. Eu vou daqui a pouco te mostrar rapidamente as 5 aulas que nós tivemos até aqui, mas eu vou deixar a primeira aqui no card agora, tchan, e as outras 4 vão estar na tela final, para o caso de você não ter visto todas, ou melhor, nenhuma ou alguma, você poder agora se atualizar. E o 6º segredo da doutora Gladys é: gaste sua energia amplamente. Partindo de uma frase dela no livro, abre aspas, viver bem é simplesmente um jogo de aprender a direcionar a nossa energia para a vida. Nós podemos conectar essa aula aqui lá com a aula 31, que apesar de não ser nenhuma aula sobre segredos aqui do livro da doutora Gladys, fala sobre amadurecer. E eu acho que a melhor forma de resumir o que é maturidade é falando o seguinte: é você saber onde, no que e em quem vale a pena gastar a sua energia. E eu acho que esse é o ponto de partida desse 6º segredo sobre o qual nós vamos falar aqui. À medida em que nós vamos amadurecendo, e vejam que eu não disse à medida em que vamos envelhecendo. À medida em que vamos amadurecendo, nós vamos nos vendo, escolhendo melhor onde a gente aplica a nossa energia. Vou te dar um exemplo meu. Eu era a pessoa que justificava tudo, explicava tudo, porque era insuportável para mim alguém não gostar de mim, alguém não acreditar em mim ou alguém não concordar comigo. Então eu me punha a explicar, a justificar, a tentar convencer a pessoa. Era um gasto de energia gigantesco e na maioria das vezes para nada. Ou para eu ficar frustrada, estressada e ansiosa, né? Ocupando a minha mente com, ai meu Deus, o que foi que eu falei? Ou o que eu deveria ter falado? Ou o que eu deveria ter feito de outro jeito? Que é para fazer essa pessoa gostar de mim, ver que eu sou legal. Ela não tá conseguindo entender que eu sou legal. Eu preciso explicar para ela que eu sou legal.
Amadurecer não tem nada a ver com a idade, porque gente imatura envelhece, tá? E na maioria das vezes continua imatura. Esse conceito de que o tempo ensina é totalmente furado, porque o que ensina não é o tempo, é a forma como a gente se dispõe a aprender com aquilo durante esse tempo. Se a gente ficar esperando o tempo resolver as coisas pra gente, não acontece nada. Mas se a gente, através do tempo, decidir olhar para aquilo, resolver, ressignificar, entender, fazer de outras... Aí sim, o tempo vai permitir que com o nosso esforço a gente aprenda alguma coisa. E muita gente, a maioria das pessoas, não admite que esteja errado e que precise aprender alguma coisa. É igual velhinho que tem problema de locomoção, que tá na cadeira de roda, que tá de cama. A tendência das pessoas é falar, ai tadinho. Mas gente, babacas também envelhecem. Filhos da puta também envelhecem. Outro dia eu tava ouvindo que agora eu não sei se é Mengele ou Mengele. Eu sempre falei Mengele e aí nessa reportagem falaram Mengele. Não posso falar o que ele era aqui, porque senão o YouTube não vai gostar. Mas, né? Que tava refugiado já no Brasil. Eu ouvi outro dia que ele assistia a novela Escrava Isaura, que passou na década de 70. Todos os dias não perdia um capítulo. Porque ele gostava da novela? Não. Porque para ele era um prazer ver os escravos sendo castigados, ainda que numa, vamos dizer, simulação, numa representação. Uma pessoa ruim, gente, é ruim jovem e ruim velha. Ao mesmo tempo, nós temos tantos jovens que já são maduros para a sua idade. Então, amadurecer e envelhecer são coisas distintas. Uma pessoa imatura pode seguir imatura até o fim, e uma pessoa jovem que já passou por algumas experiências pode ter amadurecido precocemente. Amadurecer e envelhecer, coisas distintas, tá? Eu também sempre digo que amadurecer é uma das coisas fundamentais para que a gente consiga sair de um burnout. Porque grande parte do estresse é infantilidade nossa. A gente bota na cabeça lá que a vida tem que nos dar tal coisa, que tal pessoa tem que gostar da gente, que tal plano tem que dar certo, que o mundo nos deve, que as pessoas têm que ajudar a gente. Quando essas coisas não acontecem, a gente estressa. A gente fica ansioso, a gente fica inseguro, a gente começa a duvidar da nossa capacidade, do nosso merecimento. O nosso burnout veio de uma vida inteira da gente tentando corresponder às expectativas externas, não sermos criticados, julgados e sermos validados pelas pessoas. E o que aconteceu? Toda vez que as coisas não aconteceram como nós pensamos que deveriam ter sido. A gente não só ficou frustrado e triste, mas a gente passou a acreditar que tudo ia dar errado, que com a gente é sempre assim, que coisas boas são para os outros, que a gente não sai daquele quase deu certo, mas não deu. Isso é imaturidade. E um burnout, por pior que seja, e é horrível, é a forma mais rápida da gente perceber isso e amadurecer. E o resultado de amadurecer é a gente entender no que vale a pena gastar a nossa energia. Portanto, aprendemos a gastar a nossa energia de forma positiva, o que nos mantém fora do estresse exagerado e, portanto, da exaustão. Gente, a Roberta de antes e a Roberta de hoje não poderiam ser amigas, porque a Roberta de hoje olha para a Roberta de ontem e tem dó. Como eu gastava minha energia nas coisas erradas, nas pessoas erradas, nos lugares errados. Como eu ia atrás do que não me fazia feliz, mas me fazia ser admirada externamente. Como eu ia atrás das pessoas que não gostavam de mim, só para ter a sensação de poder reverter aquela opinião, de ser uma pessoa com 1 milhão de amigos, com uma networking imensa. Quantos lugares que eu não me sentia bem e eu frequentava, porque eu não queria que achassem que eu era a chata do rolê. Onde isso me trouxe? A um nível de fadiga que chegou a ser comparado, depois do colapso, a pacientes terminais de câncer. E o que aconteceu depois que eu me dispus a crescer, a rever a minha posição diante da vida, a questionar as minhas crenças?
O que aconteceu depois que eu amadureci? E é claro, depois que eu fui fazer o meu tratamento correto, fui lá tratar meu intestino, fui fazer minha terapia, mudei totalmente meu estilo de vida. Eu hoje só vou onde eu quero. Obviamente tem lugares que eu não quero ir, mas preciso ir, né? Burocracias da vida de adulto, por exemplo. Eu hoje só converso com quem me faz bem. Eu hoje gasto minha energia da maneira correta. A maneira que faz com que a gente esteja em um fluxo de energia constante. Em que eu ponho no mundo a minha energia e ela volta para mim. Sem investir energia em caminhos e pessoas sem saída, que só drenam essa energia, não me devolvem nada. E quando devolvem, ainda aquela energia pesada, negativa. Deixa eu ler um trecho aqui do livro para vocês. É aqui que eu vou colocar, num certo momento, as aulas aqui na tela, as aulas que eu fiz falando dos segredos anteriores, e vou falar o número de cada aula para quem estiver ouvindo no podcast, tá? Vamos lá. Ao longo dessas páginas, talvez você tenha notado que me refiro à força vital, energia e amor, como termos bastante intercambiáveis. Isto porque, para mim, esses conceitos são quase a mesma coisa. Meu primeiro segredo ensina a encontrar a força vital dentro de nós mesmos. A aula do primeiro segredo é a aula de número 60. O segundo segredo, aula de número 62, explora por que é tão importante descobrir onde essa força vital está fluindo. O terceiro segredo, aula 65, explica que a força vital é ativada pelo amor, porque em certo nível ela é amor. O quarto segredo, aula 67, nos ajuda a descobrir como amplificar o amor e a força vital por meio da comunidade. E o quinto segredo, aula 70, nos estimula a nos lembrar disso mesmo nos momentos mais difíceis, para que seja possível receber lições que nos ajudem a seguir em frente. Meu sexto e último segredo é: gaste sua energia amplamente. Quando assimilamos por completo os 5 primeiros segredos, conseguimos investir conscientemente nossa força vital naquilo que a devolve para nós, entrando num fluxo contínuo de positividade e luz. De modo mais conciso, quando alinhamos nossa energia com a vida, criamos um movimento de dar e receber e uma relação com a fonte. Já não precisamos tentar produzir nossa própria energia, o que de qualquer forma é uma batalha perdida porque ela não é criada ou destruída, mas investimos nossa energia em viver. Então, quando estamos ficando sem aquilo de que precisamos, simplesmente tomamos emprestado de volta. A razão pela qual guardei esse segredo para o final é que é o mais difícil de explicar. Não é tanto algo que entendemos, mas é algo que sentimos. Requer que façamos uso do nosso conhecimento mais profundo, aquele que dribla a mente pensante e vai direto para o corpo e a alma. Tive o cuidado de designar esse segredo como gaste sua energia amplamente e não gaste sua energia sabiamente, porque embora a sabedoria seja um objetivo bonito, muita gente associa esse antigo princípio a um tipo de sabedoria excessivamente cognitivo. O sexto segredo não se refere a esse tipo de sabedoria, mas à sabedoria de nossa amplidão, de nosso corpo, a sabedoria dos ciclos do universo. Quando focamos olhar para o que aumenta a nossa energia, nos afastamos por instinto do que a drena, sem que prestemos muita atenção. Vivemos numa era em que o individualismo é celebrado. A cultura moderna promove a autoimportância e a independência. Podemos nos perguntar: quem sou eu para estar conectado a algo maior e mais importante do que eu mesmo? Isso significa que não sou grande ou que não sou importante? Esse modo de pensar nos incentiva a acumular recursos. Dizem-nos para conservarmos o que temos, para compartilhar de modo ordenado e nos assegurarmos de que teremos o suficiente. Mas olhar para o mundo com essa perspectiva cria uma rigidez e uma contenção que resistem ao próprio fluxo da vida. Juro que enquanto você está lendo isso, o seu coração está batendo, o seu sangue está fluindo, sua respiração está continuando. Isso significa que você ainda tem energia para gastar.
Quando ficamos trancados no medo e paramos de usar a energia que temos, bloqueamos não apenas a força vital que se move em nós e para o mundo, mas também a força vital que deve voltar para nós. Nosso medo de não ter o bastante remonta a gerações. Estudos recentes sobre epigenética, ou seja, como os genes são ligados e desligados em resposta às experiências vividas e depois transmitidas em tal estado, mostram-nos que ainda estamos respondendo a desafios que nossos ancestrais enfrentaram, mesmo que não sejam os mesmos desafios que enfrentamos hoje. Muitos de nossos ancestrais realmente não tinham o bastante para viver. Nossos pais e antepassados podem ter transmitido sua ansiedade para nós durante a infância. Seus temores se tornaram os nossos. Eu vou dar 2 exemplos para você desse negócio de epigenética. Quando eu ainda ia no Dr. Fofinho, teve uma época que ele me indicou que eu fizesse microfisioterapia, que é uma terapia integrativa e que ele achou na época que poderia me ajudar com o tipo de insônia que nós entendemos que eu estava passando naquela época. Um dos tipos da insônia, né? Que eu tinha várias causas de insônia, mas ali naquela época ainda estava todo mundo muito perdido e a gente entendeu que só tinha uma causa e que poderia ser resolvida com essa microfisioterapia. Era uma insônia que foi provocada por uma outra terapia integrativa que eu fiz, já falei disso no outro canal. Eu vou deixar o vídeo aqui em que eu falo das minhas insônias, e eu não tenho certeza se é nesse das insônias, então eu vou deixar também um outro em que eu falo do transtorno de estresse pós-traumático complexo que eu estava lidando ainda, um pelas jornadas longas de trabalho e o outro por conta justamente de tanta insônia que eu tive nesses anos pós-colapso até tudo ser resolvido. Quando eu cheguei na microfisioterapia, a moça começou a me examinar ali e ela falou assim pra mim: sua pele é bem seca, né? E por conta da sua mãe. E o que eu entendi? Gente, eu sou filha biológica da minha mãe, certo? Então, o fato da minha mãe ter a pele muito ressecada, e sempre foi assim, e eu também ter a pele muito seca, muito ressecada em algumas partes do corpo, me parece lógico, me parece apenas uma consequência genética, né? Então eu respondi sim, é verdade. Minha mãe também tem a pele muito seca. Aí ela se tocou que eu tava pensando em biologia, e ela falou assim, não. O que eu quero dizer é, aconteceu alguma coisa muito traumática na primeira infância da sua mãe. E a consequência é a pele seca. Gente, tem ali alguma explicação que eu não vou saber. Ela até me falou, eu entendi na hora, mas não vou aqui tentar repetir, porque eu vou falar besteira, tá? Mas é uma explicação que advém justamente dessa parte de epigenética. Ou seja, resumindo, eu tenho a pele muito seca, porque minha avó morreu quando minha mãe tinha 2 anos, em 1945. Eu sei que parece loucura, mas pesquisa epigenética você vai ver que tem sentido. Vou dar um outro exemplo que talvez pareça menos bizarro. Eu não suporto ver pessoas alcoolizadas. Eu não consigo ficar perto. É uma coisa que me incomoda num nível muito absurdo. Sendo que eu não tenho nenhum tipo de trauma ou mesmo experiência negativa que eu tenha ali experimentado junto a alguém alcoolizado. Eu nunca bebi, quer dizer, bebia para fazer um papel, né? Porque eu não queria ser a chata do rolê. Acho que eu falo sobre isso num vídeo, eu vou deixar aqui, tá? Que é um vídeo que se você tá assistindo essa aula logo depois que eu postei e eu fiz assim e não apareceu nada, é porque ainda vai entrar o vídeo, e quando entrar eu juro que eu coloco aqui. E aí, se você começa a aprofundar esse assunto, você vai perceber o seguinte: minha mãe tem, né, um irmão que já é falecido, que era mais novo que ela, e que foi um alcoolista, né, que se fala. Um alcoolista desde 12 ou 13 anos de idade. E é uma coisa que fez minha mãe sofrer loucamente, porque primeiro ela avisava ao pai e apanhava. Ao invés do pai olhar para o problema e tentar resolver com o filho, ele batia na minha mãe, que escancarava o problema para ele. E minha mãe teve que lidar com esse irmão, e é uma longa e horrível história ao longo de muitos e muitos anos, porque quando ele morreu, ele tinha mais de 40 anos. Então foram, né, mais de 30 anos nesse enrosco.
E a minha mãe não consegue ficar perto de alguém que esteja bêbado. Ela não consegue. Eu não consigo do mesmo jeito, só que ela tem um porquê, eu não. E aí, se você começa a pesquisar, você começa a ver que a gente vai trazendo traumas dos nossos antepassados, coisas que às vezes a gente nem tem noção que aconteceu, que a gente nem entende e que ficam em nós, né? Enfim, só para explicar melhor o negócio da epigenética. Já comecei a tagarelar, já comecei a sair do roteiro. Vamos lá, Roberta, volta, foca. Então vamos lá, meu amigo Bernaltado. Então o negócio é o seguinte. Tudo na vida é energia. E tudo está sempre em movimento. Se a gente foca no amor e aprende a direcionar a nossa energia para o que nos faz bem, se a gente entender o ritmo preciso em que essa energia se move e entrar em sincronia com ela, a vida se torna uma interação cheia de alegria com o mundo, com as pessoas, onde sempre a gente tem ânimo e sempre a gente acha as saídas, as oportunidades diante de qualquer problema, motivos para agradecer constantemente. Mas se a gente está focado no que os outros pensam, no que os outros falam, se a gente está investindo a nossa energia naquilo que não faz o nosso coração vibrar, só para evitar que alguém nos critique, que alguém nos julgue, a vida vira uma grande draga que suga a nossa energia. E os nossos dias viram um peso, com a gente se arrastando, exaustos, sem motivação e sem propósito. O que eu sempre falo a respeito de burnout? Que a gente entra num burnout quando a gente está tentando ser quem as pessoas querem que a gente seja. E a gente só sai de um burnout quando a gente está pronto para ser quem nós nascemos para ser. Por que eu falo isso? Justamente porque quando a gente tenta ser quem as pessoas querem que a gente seja, ou seja, quando estamos olhando para o externo e tentando corresponder às expectativas dos outros para que a gente seja aprovado socialmente, a gente está jogando a nossa energia e a gente não vai recebê-la de volta. A gente só está gastando nossa energia, jogando a nossa energia fora. E nós vamos ficando sem energia, vamos ficando exaustos, vamos nos arrastando, sem vontade, até entrar em colapso. Mas quando a gente está vivendo o nosso propósito, e nós já falamos disso na aula 58, vou deixar aqui nos cards. Quando nós estamos trocando com pessoas que nos fazem bem, quando nós estamos sentindo o impacto que as nossas ações têm no mundo e nas pessoas à nossa volta, a gente está investindo nossa energia e ela volta renovada para nos dar mais força, criando um fluxo infinito. Eu sei, amigo burnoutado, que tem uma voz aí no fundo falando que você não faz diferença no mundo. O que você poderia fazer que poderia fazer tanta diferença no mundo assim? Uma pessoa só que está aí colapsada, que está aí duvidando da própria capacidade, que acreditou durante tanto tempo não ser bom o suficiente. Né? A gente chega num burnout com uma autoimagem muito ruim, péssima, achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece as coisas boas da vida, que a gente não tem capacidade. Mas tudo isso é a nossa cultura que bota dentro da nossa cabeça. Na hora em que ela ensina para todo mundo que só quem tem grana tem valor como pessoa, que sucesso é ter poder. Mesmo que você não veja seus filhos e chore até dormir todo dia, se você tiver grana e poder, você é uma pessoa bem-sucedida. Uma cultura que nos ensina que bom é explodir de cansaço, mas sentir vergonha quando tem que descansar é o que se espera. Uma cultura que fez com que a gente se sentisse culpado de ter entrado em burnout, sendo que nós só entramos em burnout porque nós fizemos exatamente o que todo mundo faz, o que nos cobram fazer, o que esperam de nós, sem nos dar conta de que não. As pessoas não estão bem, elas só estão disfarçando melhor, talvez porque elas não tiveram os mesmos traumas que nós, ou não estiveram nos ambientes em que nós estivemos,
E mais provavelmente porque elas não têm essa combinação dos nossos traumas com os ambientes em que nós estivemos. Agora, para sair do burnout de uma vez por todas, a gente precisa repensar tudo o que nos ensinaram sobre a vida. Nosso papel nesse mundo, nessa sociedade. Porque a gente acha que não faz diferença no mundo porque nós não estamos conectados com os nossos talentos e desconhecemos o que nós podemos fazer para impactar o mundo de maneira positiva à nossa volta. É por isso que a gente duvida. Se a gente fica ouvindo e se convencendo de que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece as coisas boas da vida, como é que nós vamos acreditar que a gente tem talento e força o suficiente para impactar o mundo e as pessoas de forma positiva? Eu quero mostrar um filminho para vocês. Na verdade, o filme inteiro ele tem uns 7 minutos, então eu peguei uns trechos, tá? E eu vou deixar o link para você assistir o filme inteiro aqui no descritivo dessa aula. Você entende como a nossa cultura, a nossa sociedade vai nos convencendo a abrir mão do que a gente gosta, do que a gente faz bem, do que nos faz feliz, dos nossos talentos, para que a gente se encaixe num padrão? E eu espero que fique claro também como quanto mais frustrada uma pessoa estiver por ter que se adequar a um padrão social e desconectar da sua autenticidade, mais ela vai insistir com todo mundo à volta dela para fazer o mesmo. Porque é uma lei dessa nossa cultura.
As pessoas até podem querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E aí nós, que precisamos da validação externa para entender que temos valor, nos esmeramos em nos encaixar ali da melhor forma, corresponder todas as expectativas, receber a validação dos outros. E é por isso que quando a gente chega num burnout, nós estamos sem energia, sem alegria, sem motivação, sem saber quem nós somos, do que gostamos, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos talentos. Tudo isso foi apagado, sufocado, para que a gente fosse igual a todo mundo. E ouse ser diferente, você vai ser massacrado. Sair de um burnout é fazer esse movimento de ser fiel a você mesmo. De ser fiel ao que faz a sua alma vibrar, o seu coração ficar quentinho. E enquanto você ficar repetindo que você tem que voltar para aquele emprego que tirou a sua dignidade todos os dias, porque você tem boleto, mais você vai se afundar nesse burnout. Não é praga, é fato. E daqui 6 meses vai vir no meu inbox para falar que eu sou louca, que burnout não tem cura, que tem sequela sim. Eu não tô falando para você não pagar mais as prestações do seu apartamento, porque você descobriu que o que você quer fazer é quadros com casca de árvore que ninguém vai comprar. Não é isso que eu tô falando. Mas eu quero que se você descobriu que o que você quer fazer é colar casca de árvore numa tela e chamar de quadro, que você comece a colar casca de árvore como um hobby, que você crie um canal sobre colar a casca de árvore, que você faça o seu emprego ter o propósito de financiar esta sua arte. Quero que você pare de dar espaço na sua vida pra gente merda. Que você comece a impor os seus limites, cortar parente folgado, falar não para o que é abusivo. Quero que você comece a questionar as vozes da sua cabeça e descobrir o motivo de você estar aqui nesse mundo, nesse momento, nesse lugar. Porque saiba que você veio desse jeitinho, com essas qualidades, com essas características, porque só você vai saber fazer o que é que você tem que fazer aí do jeito que você pode fazer e mais ninguém. E se você ficar insistindo em fazer do jeito que todo mundo faz, você vai estar escolhendo se afastar do seu propósito, mesmo que o seu propósito seja criar bem o seu filho, mesmo que o seu propósito seja impactar as pessoas que estão à sua volta. Essa cultura também fez a gente sempre achar que propósito é uma coisa imensa que vai revolucionar o mundo. Mas não é. É você ter um canal pequeno para falar de burnout e mudar a vida de algumas pessoas, por exemplo. Assista às aulas 58 e 60. Talvez você não tenha consciência de qual é o seu propósito, mas eu tenho certeza que você estará exercendo o seu propósito se você estiver numa vida em que a energia flui constantemente. Que você estará completamente desconectado do seu propósito se você estiver numa vida de ansiedade em que você está focado no que vão pensar de você. É por isso que a vida com energia te cura e a vida de estresse drena a sua energia. E é por isso que aparece um burnout na nossa vida, para a gente se dar conta de que precisa sair dessa vida draga de energia e ir para uma vida onde a energia é investida nas coisas certas, para que volte para você com juros e correção limitada. Uma vida em que a sua verdade está tão clara para você que mesmo que falem mal, você não liga e continua em frente. Ou você acha que todo mundo olha para mim e acha o que eu faço maravilhoso. Tem gente me xingando o dia inteiro no inbox lá no Instagram. É só olhar meus números. É só ver a quantidade de gente que não olha o que eu faço, não ouve o que eu falo, só entra lá para falar que, ai, que difícil. Ai, é difícil demais, não tem saída, não tem o que fazer. Quando eu falo que burnout não tem sequela, bem, todo mundo tem sequela sim. Porque aconteceu isso comigo. O tratamento certo a pessoa não tá fazendo, mas, tem sequela, você não sabe de nada. É o dia inteiro, gente. A Roberta do passado já teria desistido, mas há muito tempo. A Roberta de hoje fala, foda-se. Eu vou continuar, eu sei que é isso que eu tenho que fazer e eu tenho plena convicção de tudo o que eu falo aqui. E não tanto porque ajuda as pessoas, mas porque me dá sumo de vida.
Aula 60. E geralmente o que nos dá sumo de vida ajuda as pessoas, mesmo quando a gente não percebe. A gente tem que pensar no que nos dá sumo de vida, não no que ajuda as pessoas. Porque se a gente pensa no que ajuda as pessoas, a gente pode cair numa outra situação em que fica bom para todo mundo, menos para você. A gente tem que entender o que nos dá sumo de vida, porque isso é o que vai estar alinhado com o nosso propósito e a consequência é impactar as pessoas à nossa volta. Em alguma aula eu dei exemplo desse mesmo livro aqui, que a mãe da doutora Gladys tinha uma vizinha super rabugenta, e ela era rabugenta porque ela sentia dor, se eu não me engano, nas costas o tempo inteiro. Até que um dia a mãe da doutora Gladys viu essa vizinha rabugenta, toda pimpona, sorridente pela rua, achou estranhíssimo, foi lá assuntar e descobriu que essa vizinha tinha ido a eu não lembro se quiropata ou osteopata. Tá? Isso foi antes da doutora Gladys nascer e ela tem hoje 103 anos. Tá? 103 anos. Foi assim, nessa conversa com a vizinha, que a mãe da doutora Gladys descobriu que existia osteopata, descobriu o que era, e assim descobriu o seu propósito, o seu caminho profissional, e assim influenciou a escolha de profissão da filha, e assim a gente hoje tem um caminho da medicina integrativa para nos curar de um burnout. Agora você me conta, você acha que a vizinha rabugenta tinha alguma noção de que ela poderia impactar o mundo de forma a que 150 anos depois as pessoas pudessem ter cura de burnout, mesmo quando a maioria dos profissionais de saúde ainda acreditam que burnout é um transtorno de humor e só tem controle? Mas veja o impacto que essa mulher teve no mundo. E ela não ficou sabendo disso. Quanto mais a gente faz as nossas escolhas pelo medo de não ter o bastante, de ser criticado, de ser abandonado, de ser rejeitado, mais a gente fica estagnado e exausto, porque a energia é drenada e não reciclada. A gente tem que entender a energia como um investimento e não como um combustível. E nos ensinam que é combustível. Mas ela deve ser vista e administrada como um investimento. Ou seja, a gente tem que colocar a nossa energia no que nos dá retorno e não onde ela é jogada fora e perdida. Começar a questionar as nossas crenças. Parar de pensar, será que eu já tenho bastante? E focar no que falta e gastar a energia nisso para mostrar para os outros na rede social que a gente tem tudo que as pessoas esperam que a gente tenha. E passar a pensar quais são as coisas que eu tenho e que me servem e que servem aos outros, do que eu posso dispor para realizar os meus sonhos, o que eu posso dar que me faça receber outras coisas que vão ser mais úteis para mim. Abre aspas. Para superar o temor de ficar sem energia, podemos olhar para onde nosso amor flui livremente sem medo. Temos de olhar para o que mais amamos no mundo, o que nos faz bem e nos ajuda a crescer. Só então podemos deixar o amor nos mostrar a energia disponível para nós. Fecha aspas. Começa a olhar, não para o que falta, mas para o que você já tem. Começa a agradecer todos os dias. Começa a olhar para as coisas que você nem repara mais. Quer um exemplo? Ter uma cama quentinha toda noite, nesse puta frio, enquanto tem gente dormindo na rua. Dormindo em casa com goteira, com buraco, em barraco feito de caixote de maçã. Coisas que a gente está tão focado no que falta que acaba esquecendo o que tem. Faz um caderno da gratidão. Muda essa programação no seu cérebro. Entre em contato com hobbies, com coisas que te tragam alegria, sem o comprometimento de monetizar, ou de ser o melhor, ou de ter a aprovação das pessoas. A gente tem uma aula inteira sobre hobbies, vou deixar aqui nos cards também. E a gente também tem uma aula sobre gratidão lá no aulão do estilo de vida. E quero aproveitar para falar que eu acabei de publicar no aulão do estilo de vida o módulo do sono, que talvez seja o mais esperado. Então, já tinha lá o módulo da alimentação, meditação e mindfulness,
Culpa, gratidão e perdão, atividade física, aterramento e agora entrou o módulo do sono. Tem mais 2 ainda para entrar, que eu já estou fazendo, e aí ele vai estar todinho publicado. Vou deixar o link para você conhecer os aulões aqui na tela, no comentário fixado e também no descritivo aqui dessa aula. Descansar, gente, aprenda a descansar sem culpa. Descansar é fundamental para que o nosso corpo consiga recarregar a bateria. E descansar e dormir são coisas diferentes, nós precisamos fazer os dois. Se a gente fica trancado no medo, ansioso, desafiando os limites, porque a gente aprendeu que é para trabalhar enquanto os outros dormem, a gente não investe a nossa energia, a gente joga ela fora. Porque a gente não está dando ao mundo o que a gente precisa dar para o mundo. E a gente não está dando para o mundo o que a gente precisa dar para o mundo porque nós estamos muito ocupados, focando nossa energia, tentando ser como todo mundo. E é justamente achar que a gente não tem o bastante para fazer diferença no mundo que nos mantém trancados no medo. É achar que a gente não é bom o suficiente que faz com que a gente esteja cronicamente em estresse. Estresse é o resultado da soma do cansaço com o medo. Se a gente acrescenta culpa nessa conta aí, temos o burnout. Por isso é difícil sair desse lugar. Porque o burnout aparece meio que como uma comprovação de que realmente a gente não é bom o suficiente. Fazem com que a gente acredite que está todo mundo dando conta, menos a gente. E não é verdade, a sociedade inteira está doente. Acontece que quem vem de traumas e cai num ambiente bosta, fica tentando lidar e aguenta firme, é quem cai primeiro. E vai ouvir que não deu conta. Porque quanto mais a pessoa não está dando conta, mais ela precisa que os outros acreditem que estão dando menos conta do que ela. Quem mais aponta o dedo para você para falar, ai, como você é fresco e fraco, está num burnout, que absurdo, é quem mais está em vias de entrar em burnout e consciente disso. Ele precisa que todo mundo foque a atenção em você que caiu, em você que não deu conta, para que ninguém perceba que ele está a um passo de entrar na mesma situação que você. Não esquece, as pessoas querem te ver bem, nunca melhor do que elas. Então, como saber no que e em quem vale a pena investir a nossa energia? Essa resposta, nem a doutora Gladys e nem eu vamos poder te dar, porque só cada um de nós sabe responder. Porque essa resposta tem a ver com o nosso propósito particular de alma e também com quais tragédias e quais milagres vão surgir no nosso caminho. A vida não está no nosso controle. E eu sei que você acha que tem algum controle. Eu também achava. Mas se a gente tivesse algum controle sobre a vida, a gente não tinha entrado num burnout, né? Então, é uma questão de qual é o seu propósito, do que te faz bem, do que você gosta, do que você quer, do que traz sumo de vida para você, do que faz você levantar de manhã, todo dia, do que te dá tesão em estar vivo. E do que está acontecendo na sua vida em cada momento. Talvez para mim seja um investimento de energia ajudar minha mãe, e talvez para você seja péssimo porque a sua mãe não te faz bem. Só você vai saber responder. Por isso que eu falei, veja a aula 58 e a aula 60, para que você vá identificando, pensando, procurando. Ninguém vai saber responder isso para você. O que pode acontecer é a terapia te ajudar a bancar a sua escolha. Então, sei lá, você descobre que você quer fazer uma coisa e aí você se anima muito e aí vem a galera falar mal, te julgar, jogar água fria, vai dar certo, você tá louca. A terapia vai te ajudar a bancar todo o desconforto e todas as emoções que vão vir à tona quando as pessoas te julgam, para que você não desista. Para que você não abra mão de você de novo, para ficar vivendo através de um personagem social que agrada a todos, mas que te deixa vazio, como no filminho aí que a gente viu. É por isso que é tão importante colocar todos os segredos da doutora Gladys em prática, porque só sabendo o que você está fazendo aqui, se movimentando sempre e em direção ao amor, consciente do entorno e sem se isolar, é que a gente consegue transformar tragédias em aprendizados e receber os milagres.
Abre aspas para a doutora Gladys. Tenho um pequeno conselho para dar. Há certas coisas que quase nunca valem a energia de ninguém, como lamentar o passado, esconder-se na autopiedade e alimentar a negatividade. Fecha aspas. E, gente, esse é o comportamento da grande maioria dos burnoutados. Ao invés da gente repensar o nosso lugar no mundo e questionar as nossas crenças, e assim começar um movimento para que a gente tenha uma vida onde a nossa energia é investida, a pessoa fica ali no lugar de vítima, sentindo muita pena de si mesmo e querendo muito acreditar que não tem saída, a ponto de não conseguir me escutar quando eu explico onde estão as saídas. A pessoa fica ali afundada na autopiedade e ela vai continuar gastando a pouca energia que o corpo dela está conseguindo produzir. Principalmente porque essas são as pessoas que não aceitam fazer o tratamento correto. São as pessoas que pedem afastamento, tomam antidepressivo e ficam quicando na parede de ansiedade desesperadas porque vão vendo, à medida que o tempo vai passando, que elas não estão nem um pouco preparadas para voltar para o emprego de onde elas saíram e que as adoeceram, mas elas só entendem aquela única saída e começam a se desesperar. E a pessoa fica presa nesse fluxo. Ela nunca se cura. É essa pessoa que depois vai lá no meu inbox falar que eu sou uma hipócrita, irresponsável, mentirosa, charlatã, porque disse que tem saída, que tem cura, e para ela, obviamente, não tem. As coisas que te dão sumo de vida são sempre aquelas que valem a energia que elas fazem em você investir. Você tá lá feliz da vida fazendo um negócio, motivado, aquilo te dá força para levantar da cama todo dia. Aí vem um manezinho te criticar. Lembre-se, as pessoas não querem ver você melhor do que elas. Deixa o manezinho falar. Deixa o manezinho debochar. Segue o seu coração e seja fiel à sua verdade. É para isso que você tá aqui, não para agradar manezinho. Porque você sabe a essa altura que faça você o que fizer, fale você o que falar. Nada vai adiantar, porque o manezinho não tá criticando você. Ele está projetando coisas dele em você. E mesmo que ele esteja projetando alguma coisa dele que bata torto em você, porque você concorda, leva para terapia. A terapia vai te ajudar a lidar com isso. E aí você segue em frente. É diferente do que a gente fez para entrar num burnout. Porque se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que agir de uma forma diferente. Se a gente fizer as coisas como a gente sempre fez, nós vamos chegar no mesmo resultado das pessoas que ficam ali no inbox me chamando de charlatã, porque a gente nunca vai conseguir sarar. A gente precisa entender o que está em movimento e o que está estagnado. O que nos coloca em movimento e o que nos deixa sem saída, com medo, para investir a energia no que está se movendo e nos levando para frente, no que está fazendo o nosso coração vibrar. É sempre onde está o amor e nunca onde está o medo. Amor e medo são coisas opostas. Onde está um, o outro não entra. Agora, é claro que o mundo não é um morango do amor e a gente tem que ir entendendo o caminho conforme a gente vai andando. Porque se de novo a gente falar, eu quero tal coisa, quero conquistar tal coisa, quero chegar em tal lugar, e ficar putinho quando a vida não nos entregar exatamente aquilo que a gente planejou, a gente vai estar voltando para o passado, fazendo igual a gente fazia, conseguindo o mesmo resultado. A gente vai estar voltando para o medo de não conseguir, de ser incapaz, e não para o amor e pela gratidão, pelo que já conseguiu. E com esses recursos, conseguir novas coisas. Tem um exemplo aqui no livro de uma mulher que morava numa casa super grande, com um quintalzão cheio de plantas, e ela precisou mudar para um apartamento pequeno. E ela não gostava desse apartamento, ela sentia muita falta do tempo do dia que ela gastava ali cuidando das plantinhas dela, né? Ela odiava a vista que tinha nesse apartamento pequeno, porque era um monte de muro e parede, e na casa dela ela via árvores, via mais céu, era muito mais bonito, né? Menos barulhento. E aqui, gente, a pessoa ou vai pro lado do medo, de não sair daquilo, da frustração de estar onde não queria e começa a se estressar de novo,
Ou é aqui que a gente precisa começar a lutar contra os instintos, porque a gente aprendeu na nossa vida a ficar nesse lugar de medo e frustração, de ansiedade, de estresse, de exaustão e adoecimento, certo? É o que a gente vê as pessoas nas redes sociais ali reclamando, lamentando e falando mal e xingando, mas pouquíssimas pessoas querendo questionar as coisas, entender melhor e sair daquele lugar. É muito mais fácil reclamar. A gente não só aprendeu isso, como a gente é incentivado a ficar preso nisso o tempo inteiro, em todas as redes sociais, em todas as interações. O que essa mulher que estava no apartamento pequeno fez? Foi numa loja e comprou uma plantinha. Aí pegou uma mudinha na rua, comprou um vasinho, aí outra plantinha, plantou um tomate lá que ela estava fazendo salada. E tcharam! Ela passou a ter plantinhas na casa dela para cuidar. Verdinhos para ela olhar. E aos poucos ela foi se sentindo novamente em casa e gostando de estar no lugar em que ela estava. Não é muito mais produtivo do que ficar o dia inteiro puto, revoltado, ressentido, falando que eu não queria morar aqui, esse lugar é uma bosta, eu não gosto, eu gostava da outra casa, eu queria morar na outra casa, eu tinha que morar na outra casa, eu não mereço ficar... Que é o que todo mundo faz? Não tem gente que diante de uma situação dessa fica te mandando mensagem, te ligando o dia inteiro, falando, ai meu Deus, você não sabe, ai que horror, porque isso aqui, e não faz nenhum movimento para tentar amenizar uma situação que tá muito ruim. Abre aspas para a doutora Gladys de novo. Esses exemplos nos lembram que com frequência não é o que está fora que precisa mudar para que a gente seja feliz. Normalmente é uma mudança interna na intenção, o que nos liberta. Fecha aspas. Quando alguma coisa prende a nossa atenção negativa, a gente precisa começar a entender que nós temos escolha e fazer nossas escolhas. Nós vamos ficar preso ali ou nós vamos nos afastar dali, ou dessa pessoa, dessa situação. Se a gente escolher ficar, então nós precisamos encontrar o que tem de positivo ali e alimentar isso, como a moça das plantas fez. Ela não tinha como sair do apartamento, então ela precisava investir para que, neste apartamento, ela pudesse se sentir bem como ela se sentia na casa onde ela não poderia estar naquele momento. Prestando atenção no que realmente importa e escolhendo todo dia não viver com negatividade, dando o seu melhor para o mundo, agradecendo, se mantendo em movimento. Se a gente escolhe se libertar daquela situação, se for possível, claro, porque às vezes não é, não ficar lá preso no medo de, mas será que eu vou sair dessa situação ruim e vou chegar em outra pior, ou numa tão ruim quanto, ou não vou conseguir uma nova coisa? Se você resolveu ficar, você precisa entender o que tem de positivo ali. Se você não vê nada de positivo ali, você precisa sair. Banca sua escolha. Banca as emoções que vierem à tona. Não desperdiça sua vida e sua energia. Foca no amor e investe a energia nas coisas certas, que você sempre vai ter energia para colocar o que é seu no mundo. Se hoje você está sem energia, entenda isso como um chamado da vida, para que você comece a impactar o mundo com a sua verdade, ao invés de ficar jogando a sua energia fora como um combustível para o sonho dos outros, porque é isso que a gente faz quando fazemos as nossas escolhas, focando exclusivamente no que as pessoas vão pensar daquilo. Agora eu quero ler a prática final que ela propõe aqui ao final de cada segredo do livro. E depois eu quero trazer pequenas partes da conclusão do livro, porque depois dos 6 segredos tem uma parte de conclusão. Mas antes de ler a atividade final, eu preciso contar quem é o Barry, porque ela vai citar o Barry aqui na atividade. Barry é um paciente da doutora Gladys que chegou no consultório dela com síndrome da fadiga crônica. Lembrando que a fadiga crônica do burnout é um sintoma e é diferente da síndrome da fadiga crônica, que é uma doença, tá? Essa sim, sem cura e só com controle, ok?
Pois Barry chegou lá com síndrome da fadiga crônica e a doutora Gladys orientou ele a gastar a sua energia de uma maneira diferente. E aos poucos ele foi, resumindo, ele foi percebendo que a mãe dele era muito ansiosa, muito controladora, muito opressora, muito superprotetora, que acabava tolhendo ele para que ela não precisasse se preocupar ou se sentir desconfortável e insegura. Gente, eu sou o Barry, socorro. E ele acabava gastando a energia dele fazendo coisas que ele achava que deveria fazer para não criar conflito em casa, para não decepcionar a mãe, para não gerar preocupação nos outros. Vocês estão vendo, né? Como é quando a gente deixa que drenem nossa energia. E aí, com o tratamento, foi passando o tempo, ele foi começando a fazer as coisas que ele gostava, que faziam sentido para ele. Começou a ter energia para viajar, para fazer coisas que interessavam a ele. Por exemplo, ele jogava bridge com a esposa dele todos os dias, porque ela gostava muito e ele não queria decepcionar, mas no fundo ele não gostava. Então, uma das coisas que ele mudou foi isso, ele parou de jogar todo dia com ela. Ele não gostava, gente. E aí ele começou a ir andar, acho que ele ia andar de bicicleta na hora em que normalmente eles jogavam bridge. E a irmã da esposa dele, né, a cunhada dele, começou a ir à casa deles todos os dias e as duas jogavam bridge, iam conversando. Ficaram todos felizes. As coisas se ajeitam, gente. Quando a gente começa a impor limites, tem um primeiro momento em que a gente começa a achar que a gente tem um pouco de culpa em estar decepcionando as pessoas ou causando um problema para alguém. Mas as pessoas acham saídas. Siga firme. Observação, não estou dizendo que quem tem síndrome da fadiga crônica vai se curar assim. E não estou dizendo que você que está com fadiga crônica como consequência de um burnout não precisa fazer tudo que eu falo nos aulões, ok? É só um exemplo ilustrativo, penso eu, de como a nossa energia muda quando nós deixamos de deixar as coisas e as pessoas drenarem a nossa energia. E começamos a investir nossa energia no que nos faz bem, certo? Vamos à atividade final, então. Prática, abraçando a vida. 1. Pense nas atividades, pessoas e lugares onde você colocou energia ao longo da vida. O que drenou sua energia? Onde você pode investir sua energia e ter um retorno? 2. Agora, tente sair de sua mente pensante por um instante e sentir. Deixe seus pensamentos vagarem por essas mesmas atividades, pessoas e lugares, mas agora, em vez de pensar, sinta. Sua energia flui livre ou ela se contrai? Você sente um aumento ou uma redução da sua força vital? A mudança é sutil, mas a prática dos outros exercícios desse livro preparou você para responder a essas perguntas. O que o seu conhecimento mais profundo diz? 3. Com base no que sentiu, escolha conscientemente uma atividade, pessoa ou lugar que lhe traga mais energia. Como seria possível convidar mais disso para a sua vida? Você pode praticar essa atividade com mais frequência, telefonar para essa pessoa ou passar mais tempo nesse lugar? Pense em uma pequena mudança e coloque-a em prática. 4. Ainda com o passo 2 em mente, pense nas pessoas, nos lugares e nas atividades que drenam sua energia. Escolha pelo menos um que você possa interromper por completo, assim como Barry parou de jogar bridge. Escolha algo pequeno para começar. Seu conhecimento mais profundo vai guiar você. O que é preciso para desistir? Você pode fazer isso com gratidão e amor? 5. Em seguida, pense em tudo que está drenando sua energia, mas que você não quer ou não consegue liberar. Como seria possível investir sua força vital de um jeito diferente? Você pode mudar o modo como pensa nessa pessoa, como gasta tempo nesse lugar, ou o tipo de energia que põe nessa atividade? 6. Depois de refletir sobre essas questões e talvez até fazer algumas anotações, abra bem os braços
e imagine-se abraçando a força vital. Sinta a energia ilimitada da vida emanando de seu coração e das pontas dos dedos. Abrace a vida com todas as alegrias e tristezas, os desafios e aprendizados, os triunfos e surpresas, e alegre-se por ter recebido o precioso dom da vida. Você pode realizar esta prática assim que acordar ou antes de dormir, permitindo-se abraçar a amplitude da vida à sua volta. E o que eu destaquei aqui na conclusão do livro para encerrar, não somente essa aula, mas as 6 aulas do segredo da doutora Glédios, é o seguinte: o medo nos diz que é tarde demais, que não fizemos o suficiente, que não fomos o suficiente, que não vimos o suficiente, que não aprendemos o suficiente e que não ganhamos o suficiente, que estamos muito atrás, que há outros à nossa frente e que estamos ficando sem tempo. Mas o amor está sempre no momento certo. A vida está sempre no momento certo. E esse momento merece respeito. O engraçado na juventude é que ela sempre parece estar fugindo de nós. Mas nós nunca paramos de crescer. E a cura nunca é impossível. É sempre o momento certo de fazer uma mudança. Eu sempre comento, o burnout acontece no momento certo da nossa vida. Apesar da gente acreditar por muito tempo, com todas as fibras do nosso ser, que foi no pior momento possível. Mas esse é apenas um lado do que está acontecendo. No profundo subterrâneo energético do universo, as coisas que vamos acabar manifestando estão passando por uma gestação. Estamos reunindo experiências para o livro. Estamos trabalhando para poupar dinheiro para casa. Estamos aprendendo e fazendo as coisas que vão inspirar alguém a nos oferecer um prêmio. Gente, outro dia saiu o vídeo do Felca, né? E aparece um menininho, deve ter, sei lá, 10 anos de idade, 12 no máximo, comentando alguma coisa que, não, toda vez que eu olhava as pessoas ganhando no digital, eu pensava, meu Deus, quando será a minha vez? Até o Felca comenta, como assim, quando será a sua vez? Você tem 5 anos. Essa é a nossa cultura, a nossa sociedade de hoje. Das pessoas terem uma pressa infinita de fazer as coisas darem certo. Só que as próprias pessoas não estão preparadas nem para fazer dar certo e nem para bancar quando der certo. A gente precisa aprender a respeitar o momento das coisas, sabe? Olha, tem uma outra parte aqui. Meu pai nos contava uma história que ilustrava muito bem essa ideia. A ideia aqui que eu não lembro mais qual era, então vamos fingir que nós sabemos que ideia é. Um dia, ele e um querido amigo da família, Harry Dean, foram enviados para matar um crocodilo. De vez em quando pediam a eles para matar o que chamávamos de comedor de homem, um predador idoso que ficara lento demais para caçar como antes, provara o gosto dos humanos e descobrira que eram presas fáceis. Esses animais espreitavam as vilas, às vezes matando famílias inteiras, um a um. Harry e meu pai eram conhecidos como pessoas corajosas, fortes e boas de tiro, então quando ficavam sabendo dos comedores de homens, saíam para matá-los tão depressa e humanamente quanto podiam. Eles localizaram e mataram o crocodilo e depois começaram a processar a carcaça para aproveitá-la ao máximo. Dentro do estômago do crocodilo encontraram primeiro um monte de joias. Ambos ficaram horrorizados e aliviados porque significava que haviam apanhado o animal certo. O crocodilo havia comido pelo menos uma senhora bem de vida. Ao revirarem a sujeira do estômago, encontraram algo mais, uma tartaruga. Havia ficado completamente branca por causa do tempo que passara dentro do conteúdo ácido do estômago do crocodilo. Meu pai e Harry ficaram maravilhados com a visão. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A tartaruga começou a se mexer. Esticou a cabeça para fora do casco. Devagar, como todas de sua espécie, levantou-se e saiu andando. Meu pai nos contou essa história várias vezes quando éramos crianças. Nós a adorávamos e ele jurava que era verdade. Imaginem isso da perspectiva da tartaruga, ele ria. Ela com certeza não sabia que seria salva. Quando as coisas parecerem sombrias e você ficar tentado a desistir, lembre-se da tartaruga e aguente mais um pouco. Até a próxima.